Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer agora a questão número 11 da prova objetiva de matemática do PISM-1 de 2019 da UFJF. A questão diz o seguinte: considere a seguinte inequação: x² menos 2x menos 15 menor ou igual a zero. E pede o seguinte: o produto entre os números inteiros negativos que são soluções dessa inequação é... Então tem 5 alternativas aí para a gente olhar. Então aqui temos uma inequação do segundo grau e vamos seguir na resolução padrão desse tipo de questão. Então o primeiro passo recomendado é que você pegue essa inequação e coloque ela como se ela fosse uma equação do segundo grau. Então ao invés de você usar o símbolo de menor ou igual ali, você coloca como se fosse um símbolo de igual a zero e resolve ela como se fosse uma equação do segundo grau. E aí você tem mais de uma forma de resolver. Ou você pode ir usando a famosa, popularmente no Brasil conhecido como fórmula de Bhaskara, ou você pode usar a técnica da soma e produto. Ambas vão dar certo. Utilize aquela que você tiver mais confortável, né? Visto que você vai estar fazendo uma prova que o tempo é um fator importante. Eu vou resolver aqui das duas formas, você escolhe aquele que mais te agradar. Para isso eu vou precisar lembrar que a minha equação do segundo grau tem um formato padrão de ax² mais bx mais c igual a zero. Então, reconhecendo esse formato nessa daqui que a gente tem, a gente vai perceber que A está valendo 1, vamos perceber que B está valendo menos 2 e que C está valendo menos 15. Esses números vão ser importantes para ajudar a gente a resolver a questão. Resolvendo pela famosa fórmula de Bhaskara. Primeiro a gente vai achar o discriminante, que é o delta. Enquanto você estiver estudando, é sempre recomendado que você sempre reescreva ele, para que você nunca se esqueça de como ele é encontrado. B² menos 4 vezes A vezes C, e faça substituições. Então, B² é menos 2², menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale menos 15. Muito cuidado com esses sinais de negativo, porque eles fazem toda a diferença. Então, menos 2² é 4. E aqui, menos 4 vezes menos 15, vezes 1 não vai fazer diferença aqui, menos com menos mais. 4 vezes 15, 60. E 4 mais 60, temos um delta aqui de 64. Já ficou bonito para a nossa questão, visto que ele é um quadrado perfeito, e a gente já fica feliz porque o nosso Bhaskara vai ter uma raiz exata. Então você pode partir para o Bhaskara, lembrando que ele é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, substituindo. Cuidado com esse negativo aqui, menos o b é menos também, então menos menos 2, mais ou menos a raiz do delta que encontramos agora, 64, dividido por 2 vezes o A, que vale 1. Ótimo, substituiu, agora vamos ir resolvendo as partes aqui. Menos menos 2, 2. Mais ou menos a raiz de 64, vale 8, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Feito isso, você pode descobrir dois valores para x, um utilizando o mais e o outro o menos. Então vamos lá. x1, usando o negativo, 2 menos 8 sobre 2, é menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. Beleza. E o x2 usando o positivo agora, então 2 mais 8 sobre 2, que é 10 sobre 2, que vai dar 5. Encontramos dois valores possíveis para x, só que isso não é o objetivo da questão. Ainda vamos chegar nele. E como eu falei, é resolver de duas formas. Esse daqui é a forma um pouquinho mais demorada, em que você tem que achar os dois valores utilizando a fórmula de Bhaskara, mas tem uma forma que é mais rápida, que é a da soma e produto. E aí como é que vai funcionar? Você tem o fato de que soma é menos b sobre a. Então, utilizando os próprios valores que a gente tem ali. Menos b é menos menos 2 sobre a, que é 1, ou seja, 2. E produto, que é c sobre a. O c é menos 15 e o a é 1, então menos 15. E aí você tem que se perguntar, quais são os dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 15? Você pode ir fazendo as tentativas aí na sua mente e chegar na conclusão de que esses números são menos 3 e o 5. Porque 5 com menos 3, se você somar os dois, vai dar exatamente 2. E se você multiplicá-los, vai dar menos 15. Caso na hora da prova isso não fique claro na sua cabeça, parte por Bhaskara que você vai chegar no mesmo resultado. Então não tem jeito. Dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 15, tem que ser menos 3 e 5.
Ótimo, mas e aí? O que eu faço com esses dois números? O que eu faço com esse menos 3 e com esse 5 que a gente calculou? A gente pode partir aqui para fazer o estudo do sinal dessa inequação do segundo grau. Então você vai traçar uma linha para representar o seu eixo x do plano cartesiano. E, visto que é uma equação do segundo grau que a gente estava trabalhando, a gente vai considerar, então, uma parábola, que é a típica linha que a gente encontra nos gráficos de equação do segundo grau. E a parábola vai ser voltada para cima ou vai ser voltada para baixo? Bom, isso aí é só lembrar que a gente tem que analisar quem é o A. A está valendo 1. E se o meu A é positivo, qualquer A maior que zero, me dá uma concavidade voltada para cima. Então, eu já posso simular aqui a minha parábola. Então, imaginando que ela tem esse aspecto, tudo isso aqui vai ser só a nível de rascunho. Aí o eixo y, não precisa representar se não quiser. Daqui a pouco a gente pode até rascunhar ele por aqui. E aí eu sei que esses pontos em que essa parábola cortou o eixo x são os números que a gente achou aqui, menos 3 e 5. Porque eles são os valores de x quando o x está valendo zero. Por isso que a gente fez uma equação do segundo grau ao invés de uma inequação. Então, esses valores que a gente tem aqui são menos 3 e 5. Agora eu vou lá na minha inequação, a original, e percebo que o sinal que ela está usando é menor ou igual a zero. Então, se tem igual a zero, significa que os valores menos 3 e 5 me interessam para resolver a questão. Então, eu vou marcar aqui com a famosa bolinha fechada. Se fosse menor que zero, ou maior que zero, dependendo da questão, você colocaria a bolinha aberta. Beleza. E eu estou buscando todos os valores de x em que eles são menores ou iguais a zero. Eu percebo aqui, agora colocando um eixo y só para a gente rascunhar aqui de uma maneira muito simples, que todos os meus valores de x que estão antes do menos 3 estão gerando para mim aqui um y que vai ser positivo. Se eu pego, por exemplo, aqui, menos 4, só a título de exemplo, ele vai bater aqui num y positivo, que está acima aqui do zero. A mesma coisa vai acontecer com todos os números maiores do que o 5. Então, nesse caso, a gente fazendo o estudo do sinal aqui, a gente vai perceber que todo número menor que o menos 3 e todo número maior que o 5 vão me dar aqui y's que são positivos. E a gente percebe, então, que todo número entre o menos 3 e o 5, a curvinha da parábola está abaixo aqui do ponto zero, do eixo y. Então, aqui, todo mundo é negativo. E a minha equação está buscando justamente todos os valores de x que vão dar um resultado menor ou igual a zero. Então, me interessa todos eles aqui, do menos 3 contando ele, até o menos 5 contando ele. Isso seria uma solução normal da inequação do segundo grau. Você colocaria aqui o conjunto de solução e acabou a questão. Porém, todavia, entretanto, a pergunta diz o produto entre os números inteiros negativos que são soluções dessa inequação. Então, todos os números marcados aqui de azul são resultados. Mas veja bem, ele está interessado nos números inteiros negativos. Então, dentro dos nossos negativos aqui, se todos os números de menos 3 a 5 são resultado, quais são os inteiros negativos? O próprio menos 3, mas também a gente pode dar destaque aqui ao menos 2 e pode dar destaque ao menos 1. E esses são números inteiros negativos que são resultados dessa inequação. Ele quer o produto entre esses números. O produto é só a gente multiplicar, então. A gente vai fazer menos 3 vezes menos 2 vezes menos 1. Menos com menos mais, com menos, menos. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então, o produto entre os três números inteiros negativos que são soluções dessa equação vai dar menos 6. Então, a gente vai marcar, sem dúvida, a letra B. Espero que você tenha gostado. A gente se vê aí numa próxima resolução.